Olá, amigos! Vamos começar o capítulo 5 de João. Vou dividir em 3 vídeos, porque é um pouquinho longo e tem aqui vários temas. Então vamos começar. O capítulo 5 começa com a cura de um paralítico que estava em Betesda. Vão ver que aqui aparece outro nome em aramaico e vou começar agora no versículo 1. Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina, que em hebraico se chama Betzata, com 5 pórticos. Todos esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água, porque o anjo do Senhor se lavava de vez em quando na piscina e agitava a água. O primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água fora agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Encontrava-se aí um homem doente, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Portanto, ao chegar o anjo, outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o leito e se pôs a andar. Vou interromper aqui e já continuamos. Então estava este homem ali, doente, e com certeza já ia àquele lugar há muitos anos porque não tinha outra alternativa. Mas ele já estava assim doente há 38 anos. Logo aqui percebemos que o homem devia já ter alguma idade. A partir de certa altura, na sua infância, adolescência, juventude, o homem ficou paralítico e tinha esta doença. E ali estava, não havia ninguém, nenhum amigo, nenhum familiar que o empurrasse para as águas, que o ajudasse. Ele estava ali sozinho, havia sempre alguém, quando as águas começavam a movimentar-se, que era o tal significado, que o tal anjo que eles acreditavam que se vinha ali lavar, então a pessoa que entrasse ali, naquele momento era curada. E não tinha ninguém que o atirasse lá para as águas para ficar curado. É triste, não é? Alguém que está ali numa situação daquelas e não tem alguém que esteja a ajudá-lo. Quando estamos doentes é quando precisamos que alguém esteja ao nosso lado, que alguém nos ajude. E este homem não tinha ninguém. E Jesus passou ali, e estava ali aquele lugar cheio de pessoas doentes, de cegos, de coxos, de paralíticos. E Jesus vai ter com aquele homem que estava ali à espera, e doente há 38 anos, que ninguém não tinha compaixão de ninguém, com quem ninguém se importava. E Jesus chegou ali e perguntou-lhe: queres ser curado? E o homem não imaginava quem era Jesus, nem sabia que podia ser curado de outra forma que não sendo atirado para a água, e disse: não tenho ninguém que me ajude ali. E Jesus só mandou pegar naquela esteira que ele trazia e voltar para casa, levantar-se e voltar para casa, porque estava curado. E assim o homem fez. O homem levantou-se e foi curado. Eu vou continuar a ler agora aqui o resto do capítulo para ver o que é que vai acontecer. Ora, esse dia era um sábado. Os judeus por isso disseram ao homem curado: É sábado e não te é permitido carregar o leito. Ele respondeu: Aquele que me curou disse: Toma o teu leito e anda. Eles perguntaram: Quem foi o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o homem curado não sabia quem fora. Jesus havia desaparecido, pois havia uma multidão naquele lugar. Depois disso, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Eis que estás curado, não peques mais, para que não te suceda algo pior. O homem saiu e informou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas no sábado. Mas Jesus lhe respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então os judeus com mais empenho procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, ele dizia ser Deus, seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus. Esta questão do sábado tem a ver com os 10 mandamentos. Deus deu os 10 mandamentos a Moisés no Sinai, que depois foram partilhados com o povo. Esses 10 mandamentos tinham como quarto mandamento a santificação do sábado.
Deus criou o sábado para o homem descansar, mas também como um sinal profético. O sinal profético do 7º milénio, que será o descanso de Deus, o milénio do governo de Yeshua sobre a terra, como está profetizado em diversos profetas. Então, estes fariseus que andavam sempre ali à volta de Jesus descobriram que foi Jesus que curou aquele homem. E não ficaram contentes porque o homem foi curado, não ficaram a questionar-se como é que ele conseguiu curar e nós não conseguimos. Eles não estavam mesmo preocupados em curar ninguém, em saber porque não ficaram felizes por aquele homem ter ficado bem. A preocupação deles é que eles tinham aquelas regras da forma como eles interpretavam e que Jesus vinha dar uma interpretação diferente da deles. Logo, eles consideravam-se senhores e mestres sobre Israel e aquele homem, que tinha os seus seguidores também, vinha dar uma interpretação diferente e dizia que Deus era o seu pai. Então, também estavam aqui muito ofendidos com isso, porque ele estava a colocar-se a um nível ao lado de Deus. E que esta questão do sábado é sobretudo, eu quero realçar aqui a questão mesmo profética, mas Jesus nunca infringiu o mandamento do Pai. Jesus tinha o objetivo de fazer aquilo que o Pai queria fazer. O Pai deu o sábado para o homem e não o homem para o sábado, como diz noutro texto. E aqui Jesus nunca infringiu o sábado. Jesus não fazia aquilo que estava no coração do Pai. Ele está sempre a dizer, eu só faço o que vejo o Pai fazer, eu falo o que ouço o Pai falar. Só que o que é que nós entendemos aqui? Que estas pessoas religiosas não conheciam o coração de Deus, não percebiam a razão do mandamento. Já vimos no Evangelho de Mateus, quando falamos do Sermão do Monte, Jesus mostrava o coração do mandamento. Antes era assim, mas eu digo-vos que era assim que o Pai queria que entendessem este texto, diversos textos. Ele fala disso, podem ler no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, e para relembrar. Mas é que esta questão de ele ser o enviado do Pai, mais uma vez, Yeshua está aqui a dizer que ele é muito bonito. Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Era aquilo que ele via o Pai fazer. Então Yeshua veio mostrar o Pai, aquele Deus que o homem, que este povo achava que servia durante tanto tempo. No fundo, não conheciam a essência do Deus a quem serviam. E o que veio Jesus fazer era mostrar a essência do Deus a quem nós servimos e mostrar o plano que Deus tem para a humanidade. Como disse o João Batista anteriormente, este era o esposo que vinha preparar a esposa, não é? Para a união eterna. Eu vou parar por aqui e vamos avançando nas próximas semanas. Um abraço.